Amanda Hilton, a enfermeira novata com mãos trêmulas, uniformes cirúrgicos grandes demais, e olhos sempre baixos, estava constantemente humilhado e dispensado pelos médicos. Quando um atirador de elite SEAL sangrando e violento se torna um verdadeiro monstro. Chega, atacando médicos e quebrando restrições que ninguém consegue quase lá. Mas ela sussurra um código de chamada, não. Qualquer civil deveria saber. E o mais importante é que homem letal na sala instantaneamente congela. O que acontece a seguir deixará você ficará sem palavras. Se esta história te deixar sem palavras na ponta da cadeira, dê um like. Clique no botão e inscreva-se para mais conteúdo incrível. Dramas da vida real, deixe um comentário e vamos lá. Me diga o que você acha que acontece quando a verdadeira identidade é revelada. A emergência quarto no Mercy General Hospital em San Diego tinha um ritmo, um caos controlado, que diferenciava os profissionais dos impostores. Dr. Julian Croix entendia esse ritmo intimamente. Com 36 anos, ele era o mais jovem presente no evento. Departamento de Trauma. Uma estrela em ascensão que tinha as credenciais de Yale e a confiança de um homem que nunca havia falhado em nada sua vida. Ele também tinha um ego do tamanho de o Oceano Pacífico. Enfermeira Hilton. Sua voz cortou o ruído dos equipamentos médicos. Equipamento semelhante a um bisturi cortando a carne. Você se esqueceu de como contar ou está apenas incompetente. Amanda Hilton congelou. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava a bandeja de medicamentos. Ela tinha 32 anos. Mas naquele momento, curvado sobre o carrinho de metal com seu cabelo loiro sujo soltando-se de um rabo de cavalo desarrumado, ela parecia mais jovem, menor, derrotada. Um uniforme cirúrgico azul grande demais pendia de seu corpo de 1,63 metros enquadramento como uma criança brincando de se vestir em roupas de adulto. Eu contei 3 vezes, doutora, ela gaguejou, com os olhos azul acinzentados. Olhos fixos no chão de lenório. A dosagem está correta. A dosagem está correta. Quando digo que está correto, Dr. Croix interrompido, arrancando o gráfico de seus dedos trêmulos. Ele não se importou. Baixando a voz. As outras enfermeiras, os residentes, até mesmo os pacientes nas camas próximas podiam ouvir cada palavra. Isso. Esse é o terceiro erro que você cometeu. Semana. Você sequer tem licença de enfermagem. Ou você comprou online. Risos, ondulações se espalharam pela sala de emergência. Dr. Rives, um cirurgião cardiotorácico com cabelos grisalhos perfeitamente estilizados, deu um sorriso irônico do outro lado da sala. Talvez ela se perdeu a caminho da loja de presentes. Julian. Mais risadas. As bochechas de Amanda. Ela ficou vermelha de vergonha, mas não levantou a cabeça. Suas mãos, aquelas mãos irritantemente mãos trêmulas agarraram a borda do carrinho de medicamentos tão duro que seus nós dos dedos ficaram brancos através dos fios soltos de o cabelo cobria parcialmente seu rosto. Uma fina cicatriz acima da sobrancelha esquerda dela quase invisível. Uma linha pálida cortando através de uma pele que parecia jovem demais para carregar tal marca. Vou verificar novamente tudo, doutor, sussurrou Amanda. A voz dela era quase inaudível. Faça isso você, disse o Dr. Croix, virando-se para ir embora. Demissão teatral. E tente não matar qualquer um no processo. A humilhação pairava no ar como fumaça. Amanda recolheu a bandeja de medicamentos apertando as mãos e recuando em direção ao vitrine da farmácia. Seus ombros curvados ela avançava, com passos curtos e hesitantes.
Ela se movia como alguém tentando desaparecer nas paredes. O que ninguém perceberam, o que ninguém jamais percebeu foi as micropatas antes que ela pegasse o bandeja. O jeito que os olhos dela, aqueles azuis acinzentados, se olhavam. Olhos que nunca fizeram contato com qualquer um, varreu toda a sala de emergência em uma varredura única e eficiente, com contagem de saídas. Identificar armas potenciais, catalogando as posições de cada pessoa no quarto. Velhos hábitos são difíceis de morrer. As portas da sala de emergência se abriram de repente com um chiado pneumático, admitindo uma rajada de calor do sul da Califórnia e 2 paramédicos empurrando uma maca para um cadáver corrida. O homem amarrado à maca foi um estudo sobre violência controlada mal contido. Homem, por volta dos 35 anos, múltiplos ferimentos por arma de fogo no peito e abdômen. O líder, uma paramédica, uma mulher chamada Shen, gritou sobre a súbita erupção de atividade. Encontrado em um beco perto da Harbor Drive. Não. Documento de identidade, sem carteira. Testemunhas disseram que ele levou e abateu 3 assaltantes armados antes de ir embora. Para baixo. A polícia está chamando de legítima defesa, mas esse cara é especial. Operações do começo ao fim. Dr. Croix ficou em posição de sentido imediatamente. Sua arrogância temporariamente substituído por profissional foco. Trauma 1. Consiga-me 2 unidades de negativo e pronto para cirurgia imediata. A maca passou em frente ao posto de Amanda. Ela ergueu os olhos, um reflexo que não conseguia controlar. Reprimir isso fez com que todo o seu mundo parasse. O paciente era enorme, com 6,3 metros, e facilmente 220 libras de puro músculo, mesmo considerando pela perda de sangue. Suas calças táticas estavam dilacerados e encharcados de sangue. A camiseta cinza havia sido cortada pelos paramédicos, revelando um torso coberto de cicatrizes, ferimentos antigos de bala, estilhaços, marcas e o tipo de operacional tatuagens que não vieram de um civil loja. No ombro esquerdo, mal visível através do sangue e o iodo, era uma pequena tatuagem. Uma fênix renascendo das cinzas. Chamas, asas abertas com coordenadas por baixo. Amanda prendeu a respiração. A garganta dela. Ele é agressivo, avisou Shen. Enquanto transferiam para a ala de trauma. Cama. Nós o sedamos 2 vezes com Versid. Mas ele continua lutando contra isso. Você precisa contê-lo antes que os olhos dos pacientes se abriram de repente. Eles estavam à cor do gelo em um lago congelado, pálido azul e totalmente desprovido de calor. Suas mãos se estenderam mais rápido que um golpe cobra, e agarrou o pulso de um residente que estava tentando alcançar um acesso intravenoso linha. O estalo do osso quebrando foi audível mesmo por cima do ruído das máquinas. Contato. Contato. Frente, disse o paciente. Rugiu, sua voz um rouco áspero e rouca, que provocou arrepios primordiais em todos os sentidos no quarto. Ele se contorceu violentamente contra as correias do maca, seu peito músculos flexionando com força suficiente para solte a primeira trava. Sai de cima de mim. O perímetro foi violado. Segurem-no. O Dr. Croix gritou, recuando. Instintivamente. Segurança. Precisamos de segurança. Segurança agora. 2 enfermeiros, ambos ex-jogadores de futebol americano universitários, correram para a frente. Era como tentar conter um tornado. O paciente teve uma perna libertada e cravou o calcanhar no primeiro plexo solar do enfermeiro, dobrando o homem em metade. O segundo enfermeiro tentou prender os ombros dos pacientes, mas a foca, porque era claramente isso que ele era.
Executou uma manobra de ponte perfeita, arqueando as costas e usando as pernas para gerar força suficiente para arremessar 240 libras ordenadamente de lado para dentro do carrinho de emergência. Os instrumentos cirúrgicos tilintavam por todo o lado. O chão. Uma enfermeira gritou. Dr. Reeves pegou uma seringa do carrinho de emergência. 10 mg de metade, ele gritou. Derrube isso. Psicopata fora de combate antes que mate alguém. Não. A voz de Amanda cortou o silêncio. Caos como um estalo de chicote. Cada cabeça virou-se para ela. Ela estava de pé agora, já não se curvava, já não era pequena. Mãos, essas trêmulas, pouco confiáveis, suas mãos estavam perfeitamente imóveis. Lados. O que você disse? Dr. Cross exigiu, com o rosto corando de raiva. Ele não é psicótico, disse Amanda. Voz firme e fria. Ele está tendo um flashback de combate. Ele acha que ainda está no teatro. Se você o sedar agora, o dele o estímulo respiratório entrará em colapso com esses ferimentos no peito. Você vai matá-lo. Enfermeira Hilton. A menos que você de repente não tenha o conhecimento de que ele tenha um diploma de medicina. Ele precisa de aterramento, não sedação. Amanda interrompida, seus olhos cinza-azulados finalmente levantando o olhar para encontrar o do Dr. Cross. A transformação foi surpreendente. A enfermeira submissa e assustada havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém com comando. Presença. Alguém que parecia que ia receber ordens em situações muito piores do que um pronto-socorro caótico. Eu posso conversar com ele. Para baixo. De jeito nenhum, disse o Dr. Cross. Segurança é lidar com isso. O paciente pegou um bisturi que estava por perto. Bandeja de instrumentos. Ele se moveu com a precisão de um lutador de faca treinado, virando a lâmina para uma empunhadura invertida, borda paralela ao seu antebraço. Ele recuou para o canto da sala de emergência, seu peito arfando, sangue jorrando de 3 ferimentos distintos por arma de fogo. Qualquer um que cruze essa linha, rosnou o paciente, gesticulando em direção a uma fronteira invisível com o bisturi. Vou cortar seu fêmur. Artéria, você sangrará até a morte em 90 segundos. Recuem. A sala congelou. Escuridão. Cruz ficou pálido. Guardas de segurança rondavam a porta, mãos das armas, mas nenhum deles foi estúpido o suficiente para se precipitar. Um soldado de operações especiais encurralado segurando uma lâmina cirúrgica. Amanda pegou deu um passo à frente. Hilton, nem pense nisso. O Dr. Cross sibilou. Ela o ignorou. Ela moveu-se lentamente, com as mãos abertas e visível, aproximando-se do paciente em um ângulo de 45 graus, então ela não estava diretamente na frente dele. Zona letal. Ela parou a 3 metros de distância. Operadora, disse ela, com a voz calma e nível. Qual é o seu estado? Os pacientes olhos azuis gelo fixaram-se nela. O bisturi não vacilou, mas sua expressão mudou. Confusão. Rachadura no flashback. Status. Ele repetia a palavra, que saía arrastada. Ele piscou rapidamente, lutando contra camadas de sedativos e adrenalina. A calmaria acabou. Não consigo alcançar. Não consigo. Alcance a torrada. Operações táticas. O centro está offline, confirmou Amanda, dando mais um passo cauteloso em direção à sua maior proximidade. Mas sou seu repetidor. Posso estabelecer comunicação com você. Qual é o seu indicativo de chamada,
operador. O paciente cambaleou, com o rosto acinzentado sob a pele. Sangue e suor. Codinome: Devastação. Equipe SEAL. Equipe. Suas palavras se perderam no ar. Seus olhos estavam perdendo o foco. Amanda tirou uma foto. Mais um passo. Ela estava ao alcance dos braços. Agora, perto o suficiente para que se ele atacasse com aquele bisturi, ela estaria morta antes de... Caiu no chão. Devastação, disse ela baixinho. Isto é Fênix. Autentique-se. O bisturi caiu da mão do paciente. Caiu com estrondo no chão de azulejos. Soa como um tiro de repente silêncio. Seus olhos azuis gelo se arregalaram. Olhando para ela com uma expressão de choque total. Fênix, ele sussurrou. Você está morto. Você morreu em Kandahar. Eu melhorei, disse Amanda. Um leve sorriso tocou seus lábios. Ela diminuiu a distância final entre eles. Seu corpo pequeno, de alguma forma, preenchia o espaço. Espaço com autoridade. Agora você escuta eu, Avok. Esta é uma posição amigável. Você está nos Estados Unidos. Você está em segurança. Serviços médicos. Nossa equipe está à disposição para atendê-lo. Feridas, mas preciso que você recue. Essa é uma ordem direta. O paciente, Avok, olhou para ela fixamente por mais um segundo congelado. Depois, as pernas dele. Cedeu. Amanda o segurou, ou tentou. Todos os 220 libras de operador de selo sangrante desabou contra seu corpo de 130 libras, aproximadamente 59 quilogramas. Derrubando os dois no chão. Pegue o carrinho de emergência, gritou Amanda, com os braços estendidos. Enrolado em volta do torso do paciente, aplicando pressão direta sobre o pior dos ferimentos de bala. Ele está entrando em choque pulmônico. Preciso de 2 de calibre largo. Acesso venoso, sangue negativo e um dreno torácico. Kit agora. A equipe de trauma entrou em ação. Movimento. O Dr. Cross ficou paralisado, olhando fixamente. Para a pequena enfermeira que acabará de falar imobilizar um paciente violento usando recursos militares, protocolos que não deveriam existir fora de briefings confidenciais. Como a equipe Amanda trabalhou para estabilizar a Avok e continuou. As mãos dela pressionaram o peito dele. Feridas, sentindo seu coração bater mais forte e fino sob suas palmas. Ele era olhando para ela, seus olhos clarearam. Ligeiramente, à medida que a adrenalina diminuía. Como? Ele sussurrou através da máscara de oxigênio que eles tinham colocado sobre o rosto dele. Como você sabe? Protocolo Fênix. Amanda se inclinou para perto, a voz dela baixando para um sussurro, só ele podia ouvir. Por que Fênix não é um protocolo, Avok? Disse ela suavemente. É um indicativo de chamada. Meu indicativo de chamada. E se você querem saber por que um operador morto trabalhando como enfermeira em San Diego, você terão que sobreviver tempo suficiente para pergunte-me. Os olhos de Avok se arregalaram. Reconhecimento e choque pouco antes dos sedativos finalmente o derrubaram. Dr. Cross agarrou o ombro de Amanda, girando-a enquanto a equipe se virava. Cause em direção ao ó, que diabos era isso? Perguntou ele. Como você sabia? Eu tive sorte, interrompeu Amanda. Voz retornando aquele tom suave e submisso tom que ela sempre usava. Seus ombros ela se curvou para frente novamente. Suas mãos começaram a tremer. A transformação de volta em a enfermeira, mansa e assustada, era impecável.
E completo. Eu assisto muito de documentários militares. Eu apenas tentei usar uma linguagem calma, e isso não foi sorte, disse o Dr. Cross, com os olhos arregalados. Estreitamento. Isso foi treinamento. Quem são você? Amanda olhou para o chão. O sangue que cobria seu uniforme, seus mãos, seus braços. O sangue de Avok. Ela podia sentir o peso de sua antiga vida, pressionando contra o disfarce fino que ela construído ao longo dos últimos 3 anos. Eu sou apenas uma enfermeira, médico, ela sussurrou. Mas mesmo ao dizer isso, ela percebeu a mentira. Não duraria muito mais tempo. Porque em o bolso de seu uniforme médico manchado de sangue, o telefone dela estava vibrando. Ela não precisava para analisá-lo e entender a mensagem. Diria. Em algum lugar, alguém tinha acabado de... Enviou um sinal. Alguém que sabia disso Fênix, o operador que havia morrido 3 anos atrás, em uma operação secreta, errado, tinham acabado de ressurgir, e eles estavam vindo atrás dela. A Amanda estava parada no vestiário da equipe, esfregando o Avok sangue debaixo das unhas dela. A água corria rosa, depois transparente, mas a dela as mãos continuavam com um tremor característico. 3 anos de prática e o músculo, a memória da fraqueza agora era secundária. Natureza. A porta se abriu com um estrondo. Dr. Crozer ficou parado na porta, com o rosto corado. Com uma fúria mal contida. Hilton, meu agora no escritório. Amanda manteve os olhos baixos. Seus ombros se curvaram. Preciso terminar. Meu turno, doutor. Há pacientes. Sempre há pacientes. Cruzar estalou os dedos. Mas agora, tenho 2 homens. De terno preto, sentados no escritório do administrador pedindo muito perguntas incisivas sobre uma enfermeira que de alguma forma, sabe algo sobre uma ligação militar confidencial. Sinais. Então, você vai me explicar exatamente quem você é ou quem eu estou ligando segurança. Antes que Amanda pudesse responder, os alto-falantes do teto ganharam vida com um estalo. Atenção a todos os funcionários. Temos múltiplos traumas recebidos. ETA 3 minutos. Toda a equipe disponível para o trauma. Imediatamente. Isto não é um simulado. O doutor do outro lado praguejou baixinho. Apontou o dedo para Amanda. Isso, a conversa não acabou. Ele saiu furioso. Amanda exalou lentamente, seu reflexo em um espelho mostrando uma mulher que olhava nada parecido com a operadora que ela tinha antes. Foi. Cabelo loiro sujo em um penteado bagunçado, rabo de cavalo, sem maquiagem, uniforme médico grande. Escolhido deliberadamente para esconder o compacto músculo por baixo. Apenas a cicatriz acima dela. A sobrancelha esquerda não revelava nada sobre ela. Passado, e a maioria das pessoas presumia que fosse de um acidente de carro. Ela seguiu o doutor através de volta para o pronto-socorro, mantendo o portão dela. Pequena e hesitante. O tremor nela, as mãos dela se ergueram à medida que ela se aproximava. Sala de trauma, uma manifestação física de medo que ela aprendeu a usar como arma. As pessoas subestimaram o tremor nas mãos. As portas da sala de emergência se abriram com violência. 4 maçãs. Irromperam simultaneamente, cada um. Transportando um operador SEAL em tática e equipamento. O paramédico-chefe estava gritando. Para o rádio, seu rosto pálido com estresse. Temos 4 ferimentos críticos por arma de fogo. De uma operação federal que deu errado. SEAL operadores de equipe, todos com segurança ativa autorizações.
Precisamos de cirurgiões. Anestesia e salas de cirurgia agora. Da Amanda o sangue virou gelo. Ela reconheceu insígnias em seus coletes balísticos. DEVRERIO, Guerra Naval Especial Grupo de Desenvolvimento, o nível mais elitista. De operações especiais, a mesma unidade ela havia operado em Kandahar. Doutora Cross assumiu o comando, dando ordens aos berros. A precisão de um general de campo de batalha. Trauma 1 a 4. Reeves, pegue o ferimento no peito. Morrison, ferimento abdominal por arma de fogo. Eu sofri um traumatismo craniano. O caos era uma loucura orquestrada. Enfermeiras cercaram os morros. Os moradores gritaram. Sinais vitais. O ar se encheu de ruído eletrônico estridente dos monitores e o cheiro metálico de sangue. Amanda enforcada de costas, pressionando-se contra a parede, seu treinamento gritando para ela se mexer, para ajudar, para fazer alguma coisa. Mas Fênix estava morto. Fênix havia morrido em um concreto. Quarto em Kandahar quando a operação policial aconteceu de lado e ela tinha ficado para trás. Amanda Hilton era apenas uma enfermeira. Hilton permaneceu invisível. Hilton. A voz do Dr. Cross cortou o ar sua luta interna. Pare de ficar parada. Ali está como uma estátua. Venha para cá e ajudar. Ela forçou os pés a se moverem, aproximando-se da sala de trauma 3, onde um enorme operador de focas estava deitado na maca. Ele estava consciente. Seus olhos azuis gelo estavam arregalados. Com dor e choque. Encharcado de sangue. Através do vestuário tático alguém tinha aplicado em seu pescoço. Juncional hemorragia, artéria corroída. De Amanda a avaliação clínica foi instantânea. E automático. Ele tinha talvez 3 minutos antes de ele sangrar até a morte, e o residente cuidando dele, um garoto nervoso chamado Patterson estava atrapalhado com o equipamento. Eu preciso de uma linha. Patterson gaguejou, com as mãos dentro. Tremendo enquanto tentava encontrar uma veia em o braço do operador. Esqueça o braço, doutor. Reeves tirou a foto da baía ao lado. Ele está em choque. Coloque um catéter venoso central. Acesso subclávio. Patterson foi ainda mais longe. Mais pálido. Ele nunca tinha colocado uma subclávia. Linha sob pressão. Amanda podia ver isso. Em seus olhos. A mão do operador Seal disparou-se repentinamente, agarrando de Patterson. Pulso com uma força de aperto de um torno. Onde está a Vought? Perguntou o operador com a voz rouca. Estou com muita dor. Onde está meu auxiliar? Nós não abandone os homens. Senhor, o senhor precisa acalme-se. Patterson implorou. Você é ferido. Estamos tentando ajudar. Caos. O operador rugiu, tentando se sentar. Onde está a Vought? Amanda deu um passo à frente. Sem pensar, a mão dela desceu sobre o ombro do operador. Firme, mais suave. O tipo de toque que comandava. Sem ameaçar. O caos está em cirurgia, disse ela baixinho. Sua voz cortando seu pânico com autoridade e calma. Ele está vivo. Ele está tratado, mas precisa que você continue vivo. Também, operador. Você consegue fazer isso. Os olhos selvagens da foca se fixaram nela. Algo em seu tom de voz, na maneira como ela permaneceu ali, registrado em algum nível primordial. Essa não era uma enfermeira assustada. Era alguém que entendesse. Quem? Ele começou a perguntar.
Então seus olhos reviraram. Seu sangue, a pressão estava despencando. Ele está programando. Patterson gritou, eu não consigo me mexer. Amanda disse. Patterson olhou para ela. Confuso. O quê? Eu disse para se mexer. Desta vez. Não havia nenhum pedido em sua voz. Foi uma ordem direta. Falada com gentileza. De presença de comando que fazia as pessoas obedecer sem pensar. Patterson deu um passo. Costas. As mãos de Amanda, perfeitamente firmes agora, o tremor desapareceu como se tivesse acontecido antes. Nunca existiu, mudou-se com cirurgia precisão. Ela agarrou a linha central. Kit do carrinho de emergência, rasgueio, e posicionou-se ao lado do operador. Lado direito. O que você está fazendo? Dr. Cross perguntou, erguendo os olhos do seu próprio quarto. Paciente. Hilton, você não é autorizado. Acesso subclávio para rápido transfusão, disse Amanda sem olhar para cima. Seus dedos encontraram a anatomia. Pontos de referência identificados apenas pelo tato. O cruzamento. Onde a clavícula se encontrava com a primeira costela. Ele tem uma hemorragia juncional no corroído. Precisamos de substituição em volume. Agora, não em 5 minutos. Ela preparou o local com betadina em 3 eficientes deslizar, injetar anestésico local e posicionou a agulha em um ângulo de 45 graus abaixo da clavícula. A inserção foi perfeita. Primeira tentativa. Sangue escuro brilhou. De volta para a câmara. Fio guia, ela disse. Disse, estendendo a mão. Uma enfermeira, não. Patterson, mas uma mulher mais velha chamada Rodrigues, que estava assistindo com os olhos bem abertos bateu com o fio guia em a palma da mão de Amanda. Toda a inserção levou 45 segundos. Quando Amanda deu um passo para trás, um catéter venoso central de grosso calibre estava instalado. E Rodrigues já havia conectado transfusão rápida. O sangue do operador. A pressão começou a estabilizar. O trauma Bahia ficou silenciosa. Todos estavam olhando fixamente. Em Amanda. O Dr. Cross caminhou lentamente até ela. Seus olhos se movendo do perfeitamente catéter central inserido em Amanda, mãos manchadas de sangue, que tinham começado a tremer novamente, exatamente como combinado. Onde, ele disse lentamente, uma enfermeira de plantão aprendeu a lhe insir um catéter subclávio como se fosse um catéter de combate. Cirurgião. Os ombros de Amanda se curvaram, seus olhos se voltaram para o chão. Eu costumava trabalhar em um centro de trauma de nível 1 em Chicago antes de eu me mudar para cá. Eles deixem-me praticar nos bonecos de treino. Foi uma mentira, e nem sequer uma boa. Mas antes o Dr. Cross poderia insistir mais, no pronto-socorro. As portas se abriram novamente. Desta vez não era. Paramédicos. 6 homens com equipamento tático. Entrou no pronto-socorro, movendo-se com um tipo de precisão coordenada que fez todos instintivamente, recuaram. Eles não estavam usando uniformes da polícia. Segurança hospitalar. Seus coletes à prova de balas. Disse o agente federal em letras brancas, mas suas armas, sua postura, tudo sobre eles gritavam operações especiais. O agente principal era um homem enorme, um verdadeiro colosso. 1,95 metros de altura, com barba castanho avermelhada e frio intenso. Olhos azuis. Ele examinou a sala de emergência. Como um predador avaliando uma zona de abate.
E quando seu olhar pousou em operadores sendo tratados, algo em sua expressão mudou. Estamos levando, ele anunciou que ficaria responsável pela custódia desses pacientes. Sua voz, um murmúrio profundo que se propagava autoridade. O Dr. Croix deu um passo à frente, seu ego se sobrepondo ao seu bom senso. Nem pensar. Esses homens estão em estado crítico. O agente se retirou. Um distintivo e um documento dobrado. Federal jurisdição. Esses operadores eram envolvidos em uma operação secreta. Eles estão sendo transferidos para um quartel militar. Imediatamente em um centro médico. Eles irão morrer se você os mover agora. Dr. Croix protestaram. Os olhos frios dos agentes varreram tudo. Voltando à sala, catalogando rostos, avaliando ameaças. Quando seu olhar passou sobre Amanda, ela se certificou de que estava curvada, tremendo, invisível. Mas seus olhos pararam, voltaram a se fixar em ela com intensidade de laser. O coração de Amanda, a frequência cardíaca aumentou drasticamente, mas ela continuou respirando. Firme, sua postura submissa. Ela era apenas uma enfermeira assustada, nada mais. O maxilar do agente se contraiu. Ele deu um passo em direção a ela. Então a operadora Amanda tinha acabei de ser salvo, gemeu ele, estendendo a mão para cima. Driakir, ele sussurrou, com a voz rouca. Encontrando o agente principal. Interruptor. Avô está vivo. O agente, Driakir, imediatamente voltou sua atenção para outro lugar. Para seu homem. Date, graças a Deus. Onde está a devastação? Cirurgia, sussurrou Date. Enfermeira. Ela sabia o indicativo dele. Breakers, a cabeça virou bruscamente para trás na direção de Amanda. Isso. Naquela época, não havia avaliação casual. Houve reconhecimento. Amanda sentiu inclinação mundial. 3 anos. Ela tinha sido invisível por 3 anos. E agora, em uma mudança caótica, seu passado estava colidindo com seu presente cuidadosamente elaborado. Breaker cruzou a distância entre eles, deram 3 passos largos. Ele parou. Bem na frente dela. Perto o suficiente. Que ela teve que olhar para cima para encontrar o dele. Olhos. De perto, ela conseguia ver as cicatrizes, o desgaste, o tipo de dano que vieram de uma década de combate. Quem são você? Ele perguntou baixinho. E a enfermeira? Hilton. Amanda gaguejou, forçando a um tremor voltou a sua voz. Eu só. Comecei aqui há 3 meses. Seu nome não é a enfermeira Hilton, Breaker interrompido. Sua voz baixou ainda mais. Mais baixo, destinado apenas aos ouvidos dela. Eu sei. Todas as operadoras que já trabalharam com Degrio nos últimos 15 anos. Existem apenas 6. 5 deles estão contabilizados, pois seus olhos a encaravam fixamente. Um dos eles supostamente estão mortos. De Amanda. A garganta secou. O quarto parecia encolher, o barulho do pronto-socorro diminuindo até estática branca. Não sei o que você está falando sobre isso, ela sussurrou. Quebra-quebra inclinou-se ainda mais para perto. Kandahar. 3 anos atrás, a Operação Protocolo Fantasma, um desenvolvimento conjunto aumentou a operação da CIA contra um terrorista composto. Perdemos um operador naquele ataque. Os olhos dele nunca se desviaram dos dela. O único médica de combate feminina já certificada para operações de nível 1. Indicativo de chamada Fênix.
Máscara cuidadosamente elaborada por Amanda começou a rachar. Ela está morta, disse Amanda. A voz dela mal se ouve. Será que ela está? Breaker perguntou. Então, em voz baixa, ele falou. 2 palavras. Autenticar, Fênix. A resposta ao protocolo foi automática e codificada em seu DNA através de anos de treinamento. Sua boca se abriu antes que seu cérebro pudesse. Pare com isso. O quê? Ela começou, mas então se interrompeu. Ela mesma mordeu a língua até ela sentir o gosto de sangue. Mas Breaker tinha visto isso. A micro-resposta, o músculo memória que não podia ser falsificada. A dele expressão mudou de suspeita para certeza. Você precisa vir comigo, ele disse. Certo. Agora. Eu não consigo, disse Amanda, com a mente em seus pensamentos. Corrida. Eu tenho paciência. Uma explosão sacudiu o prédio. A onda de choque quebrou todas as janelas da sala de emergência. Amanda caiu no chão por instinto, seu corpo movendo-se diante de sua mente consciente registrou a ameaça. Ela executou um rolamento tático perfeito, terminando atrás um carrinho de emergência com as mãos já procurando armas que não estavam lá. Gritos, alarmes, o cheiro acre de explosivos e plástico em chamas. Da Amanda o treinamento anulou 3 anos de submissão cuidadosamente praticada. Ela se levantou. Em posição de combate, seus olhos cinza-azulados examinando a sala com táticas precisão. Havia civis no solo, algumas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro. Dr. Cross estava sangrando devido a um corte na testa, atordoado e cambaleante. Breaker já estava movendo-se, puxando uma pistola de um coldre oculto. Sua equipe formando um perímetro defensivo em torno dos feridos vedações. Contato frontal, uma das de Breaker homens gritavam, apontando para a sala de emergência. Entrada. Através da fumaça e vidro estilhaçado, 6 figuras em preto equipamentos táticos foram levados para o pronto-socorro, eles movimentaram-se com precisão militar, rifles para cima, procurando alvos. Mas estes não eram agentes federais. Os distintivos em seus ombros estava escrito, B. Blackstone de Segurança. Uma empresa militar privada com reputação de operar dentro dos princípios morais. Zonas cinzentas. O empreiteiro principal, um homem de pescoço grosso e cabeça raspada, apontou seu rifle diretamente para o gourmet onde Dat estava. Alvo adquirido, ele disse. Disse em seu rádio. Eliminando testemunha. Amanda não pensou. Seu corpo agindo por puro instinto. 3 anos de ferrugem se desfaz num instante. Ela pegou uma bandeja de metal para instrumentos de um carrinho de emergência e o arremessou como um disco. Pegou o empreiteiro no rosto com um estalo satisfatório, quebrando seu nariz e o fazendo tropeçar para trás. Seu rifle disparou para dentro do teto, chuva de placas acústicas e poeira. Faça com que os pacientes se cubram, Amanda gritou. Sua voz já não estava mais lá. Trêmulo, já não fraco. Era o voz de comando de um operador que havia liderado equipes de combate a incêndio atravessam o inferno. Agora. Enfermeiras espalhados, alguns arrastando maçãs em direção aos corredores internos. O Dr. Cross olhou fixamente. Olhou para Amanda como se nunca a tivesse visto antes. Antes porque ele não tinha. Breaker disparou 3 chutes controlados, deixando cair um empreiteiro que vinha avançando em a posição de Dat. Fênix em mim. O nome a atingiu como um golpe físico. Fênix, seu indicativo de chamada, sua identidade, a versão de si mesma que ela havia enterrado em um cova rasa em Kandahar. Mais empreiteiros invadiram a entrada.
A equipe Breakers revidou o fogo, mas eles estavam em desvantagem numérica e de armamento. O pronto-socorro estava se transformando em uma zona de matança. Amanda avistei um carrinho de emergência perto da farmácia. Janela. Ela correu em direção a ela, sua pequena estrutura movendo-se com fluida eficiência de um operador treinado. Um empreiteiro tentou interceptá-la, brandindo o rifle como se fosse um porrete. Ela se abaixou sob o balanço e usou o cotovelo para impulsionar o corpo em seu plexo solar e usou seu impulso para frente para jogá-lo por cima dela. Ela encostou o quadril em um conjunto de monitores. Ela alcançou o carrinho de emergência e rasgou gaveta para substâncias controladas. Succinilcolina, rocuronium, paralíticos usados para intubação. Na dose certa, eles relaxaram os músculos para a cirurgia. Na dose errada, eles pararam o diafragma para de funcionar. Amanda pegou 3 seringas de colina suinal e um punhado de agulhas de calibre 18. Uma seringa foi inserida em uma agulha como ela estava carregando um carregador em um rifle. Um empreiteiro virou a esquina, seu arma apontada para um grupo de pessoas encolhidas enfermeiras. Amanda se moveu para trás dele, em silêncio. Como um fantasma. Ela dirigia a espingarda calibre 18. A agulha através de suas calças táticas e em seu músculo glúteo, deprimindo o êmbolo em um movimento suave. O empreiteiro teve tempo de se virar. Tempo para ele ergueu a arma em direção a ela. Então suas pernas cederam. O paralítico o atingiu. Sistema respiratório e ele desmaiou. Ofegante, seu corpo congelado diafragma não conseguia se retrair para dentro dos pulmões. Amanda pegou o rifle que ele estava caindo e transicionou suavemente para um estado pronto. Posição. A memória muscular assumiu o controle. Verificar câmara. Verifique a segurança. Obtenha a mira. Foto. Ela deixou cair mais 2 empreiteiros com rajadas controladas, mirando no centro do alvo, exatamente como ela faria. Fui treinado. Senti o recuo do rifle. Como cumprimentar um velho amigo. Quebra-cabeça apareceu ao lado dela, com sua própria arma. Fumando. Ele olhou para ela, olhou mesmo. Olhou para ela e não viu a enfermeira trêmula, mas a operadora que ela sempre fora. Belo tiro, Fênix, disse ele. Não pode me chamar assim, Amanda retrucou, deixando escapar algo. O carregador do rifle e verificando a contagem de rounds é feita pelo tato. Fênix é morto. Poderia ter me enganado, Breaker. Disse. Ele ligou o rádio. Avok, você. Cópia. Temos empreiteiras hostis no pronto-socorro. Qual é o seu estado? Estático. Então uma voz fraca soou. Quebra-galho, isto é o caos. Estou em recuperação. O que aconteceu alguma coisa? Não estamos sozinhos, Breaker. Disse. Alguém quer nossa equipe inteira morta. A mente tática de Amanda já estava processando a situação. Eles não estão tentando matar as focas, ela disse, sua voz fria e analítica. Eles estão tentando eliminar testemunhas. Seja o que for a operação que você realizou, seja lá o que você tenha visto, alguém quer que seja enterrado. E eles estão primeiro. Você vai ter que nos enterrar, Breaker. Rosnou. Os empreiteiros se reagruparam perto à entrada. Seu líder, aquele cujo nariz Amanda havia quebrado, latindo ao dar ordens pelo rádio, ele olhou. Olhando diretamente para Amanda, o reconhecimento surgindo em seus olhos. Puta merda, ele disse. Ele se acalma. Temos uma identificação positiva em Fênix. O alvo está vivo, confirmado.
Repito, Fênix está vivo e ativo em pronto-socorro. Amanda sentiu um frio na barriga. Eles sabiam quem ela era, o que significava que quem os enviou tinha acesso a arquivos operacionais confidenciais. Isto não foi aleatório. Foi algo premeditado. Quebra galho, disse ela baixinho. Precisamos de... Tirem seus homens daqui agora. Se eles sabem que estou vivo. Vão queimar tudo isso. Hospital ao chão para garantir que eu não fique assim. Antes do disjuntor poderia responder, o empreiteiro principal levantou um objeto cilíndrico. Granada. Amanda gritou. Ela atacou Breaker. Atrás de uma coluna de sustentação de concreto. Como a granada de efeito moral detonou e o mundo virou. Branca e silenciosa. O treinamento de Amanda entrou em ação. Ela manteve os olhos cerrados. Fechada, sua boca aberta para igualar pressão. A onda de choque varreu tudo. E então ela estava se movendo, arrastando Breaker se levantou. Através da fumaça. E, confusa, ela viu os empreiteiros avançando sobre a posição holandesa. O selo estava indefeso, ainda conectado aos soros intravenosos e monitores. Incapaz de se defender, Amanda tomou uma decisão. Ela saiu. De trás de uma cobertura, o rifle roubado em seu ombro, e se posicionou diretamente entre os empreiteiros e a postura da Dati. A posição dela era perfeita, pés afastados na largura dos ombros, peso equilibrada, arma firme contra o ombro. A enfermeira trêmula havia desaparecido. Em seu um operador com 3 lugares ocupava o lugar. Mortes confirmadas e uma unidade presidencial citação que ela nunca tinha tido permissão para abaixem-se, ordenou Amanda. Sua voz ecoando pela destruição. Você não quer fazer isso. O empreiteiro principal riu, com sangue escorrendo de seu corpo. Nariz quebrado escorrendo pelo rosto. Fix, o fantasma que voltou do morto. Nosso empregador está pagando $1 milhão pelo seu cadáver. Você acha que vai deixar essa oportunidade passar? Seu empregador, Amanda disse, com o dedo indicador apoiado no guarda-mato, vai ser muito decepcionado quando você aparecer de mãos vazias. Acho que não. O empreiteiro levantou a arma. Você é em menor número, com armamento inferior e sem tempo. Diga boa noite, Fênix. O tempo parecia devagar. Amanda viu o dedo dele apertar no gatilho. Ela viu Breaker se aproximando, pois sua arma estava muito longe para ajudar. Ela viu Dati na maca, seus olhos amplo entendimento de que ele era prestes a ver alguém morrer tentando protegê-lo. Amanda caiu em ela se agachou e atirou enquanto se movia. Sua primeira vez. A rodada pegou o empreiteiro de surpresa. Ombro, girando. Sua segunda rodada atingiu sua arma, fazendo-a estilhaçar-se pelo piso de azulejos. Ela já estava fazendo a transição para o próximo alvo quando o rifle dela disparou, sem munição. Sem carregador, sem nada. Hora de recarregar. O segundo contratado tinha uma visão clara. Amanda viu isso em seus olhos. Olhos, o cálculo frio, a certeza de uma morte. Depois, um bisturi. Enterrou-se no empreiteiro antebraço. A cabeça de Amanda virou-se bruscamente. O Dr. Croix ficou ali parado, com a mão imóvel. Estendendo-se da garganta, seu rosto pálido, mas determinado. Não no meu pronto-socorro, o médico disse. A distração foi toda a culpa do Breaker. Necessário. Ele diminuiu a distância e colocou o empreiteiro foi derrubado com 2 tiros para centro de massa.
O silêncio caiu sobre a sala de emergência destruída. Os restantes empreiteiros, vendo seus líderes mortos ou incapacitados, recuou em direção à saída. Sirenes da polícia soaram no distância, aproximando-se. Amanda abaixou a cabeça. O rifle vazio, suas mãos começando a sacudir novamente. Mas desta vez, não foi um ato. A adrenalina estava passando, e a realidade do que acabará de acontecer era caindo sobre ela. Ela havia se quebrado. Capa. Ela se revelou. 3 anos de um anonimato cuidadosamente construído, destruído em 3 minutos de combate. Quebrador aproximou-se dela lentamente, guardando a arma no coldre. Arma. Ele olhou para ela com uma mistura de sentimentos. De respeito e preocupação. Fênix, ele disse. Delicadamente. Por que você fingiu sua morte? O maxilar de Amanda se contraiu. Por que as pessoas que nos enviaram para Kandahar sabiam disso? Era uma armadilha. Eles sabiam que cairíamos em uma armadilha. Emboscada, e mesmo assim nos mandaram. Seus cinza olhos azuis encontraram os dele. E quando eu sobrevivi, quando tentei denunciar o que aconteceu foi que eles tentaram terminar o trabalho. Então eu morri. Permaneci morto. Deixei de existir. Você se tornou enfermeira, disse Brekir. Tornou-se invisível, corrigiu Amanda. Ela olhou em volta para a sala de emergência destruída. Sangue, fumaça e vidros estilhaçados. Mas acho que isso acabou agora. Date gemeu. Do seu pescoço. Fênix, você me salvou. Vida. 2 vezes em um dia. Amanda caminhou, ela se virou para ele, mudando de postura. Entrando em modo de enfermeira, verificando seus sinais vitais. Apesar do caos ao seu redor. Fique. Você ainda está perdendo sangue. Essa ferida no pescoço. Quem está tentando matar? Nós, perguntou Date. As mãos de Amanda pararam. Em seu traje. Ela olhou para Brekir, e depois de volta à Holanda. As mesmas pessoas que ela tentou me matar há 3 anos, disse ela. Silenciosamente. E se eles estiverem dispostos a atacar uma instalação federal em grande escala à luz do dia, isso significa que eles estão desesperados. Ela se endireitou, com sua mente tática. Já estou elaborando um plano. Seja lá o que você tenha visto. Naquele ataque de hoje, seja lá o que for a inteligência que você recuperou é ligado a Kandahar. E alguém muitos poderosos querem todos nós mortos antes de nós consegue juntar as peças. Brekir, o rádio chiou. Brekir, aqui é a Vok. Estou em movimento. Qual é o seu status? Nós estamos seguros, respondeu Brekir. Por enquanto, mas Fênix tem razão. Precisamos sair dessa situação. Grade até descobrirmos quem está caçando nós. Amanda tirou seu vestido manchado de sangue. A parte de cima do uniforme médico, revelando a tática camiseta por baixo e as cicatrizes. Ferimentos de bala, marcas de estilhaços, a estrada mapa de uma carreira passada em zonas de combate que nenhuma enfermeira civil deveria possuir. O doutor Cross olhou fixamente para ela, seu mundo claramente inclinado em seu eixo. Você não está, você é mesmo enfermeira. Amanda o conheceu. Olhos. Sou enfermeira registrada com licença completa e tenho 3 anos de experiência clínica, disse ela. Mas antes disso, eu era um combatente da Marinha. Sou médico da equipe SEAL 6. Eu tenho mais experiência em traumas do que qualquer médico neste hospital combinado. Ela fez uma pausa.
Eu nunca coloquei isso no meu currículo. Polícia invadiram a entrada da emergência, armados. Desempacou. Breaker ergueu seu distintivo, latindo. Ordens. Amanda sabia que tinha minutos, talvez segundos antes dos agentes federais chegou, e essa situação saiu do controle. Completamente fora de controle. Ela agarrou o braço do Breaker. Escute com atenção. Com cuidado, disse ela. Quem estiver por trás disso. Isso tem recursos, acesso e zero hesitação quanto aos danos colaterais. Eles virão atrás de nós novamente, e da próxima vez. Eles não serão descuidados. Seu aperto apertou. Preciso saber de tudo. Sobre o seu ataque de hoje, todos os detalhes, porque, se meus instintos estiverem certos, você não foi como se eu tivesse simplesmente tropeçado num tiroteio. Você se deparou com uma conspiração para encobrir algo que já estava acontecendo. 3 anos em desenvolvimento. Breaker estudou. O rosto dela, ao ver o operador em baixo disfarce, o guerreiro por trás do uniforme de enfermeira. Certo, Fênix, ele disse. Disse. Mas nós fazemos isso do meu jeito. Minha equipe, minhas regras. Amanda quase sorriu. Eu tenho recebido ordens da equipe SEAL 6 para 10 anos, Breaker. Acho que consigo lidar com isso. Mais alguns dias. Ela olhou para trás, para o destruído, para os rostos chocados de seus colegas, em a vida que ela construiu desmoronando ao seu redor ela. Fênix estava acordada, e alguém estava vão pagar por Kandahar. O governo federal os agentes chegaram em poucos minutos, garantindo a segurança. O hospital parecia um complexo militar. Amanda estava sentada em uma sala de interrogatório que tinha sido montado às pressas no ala administrativa do hospital. Dela uniformes manchados de sangue substituídos por uniformes limpos. Algumas, mas o estrago já estava feito. Sua capa soprou. Do outro lado da mesa estava sentada uma mulher. Em um terno escuro, sua expressão ilegível. Agente Saravance, FBI, disse ela, deslizando um tablet pela tela. Mesa. Nós consultamos seu arquivo, senhorita Hilton. Limpa a garganta, ou será que eu deveria? Diga, Tenente Amanda Hilton. Ex-médico de combate de operações especiais da Marinha. Amanda não disse nada. Seus olhos cinza-azulados permaneceram fixos em um ponto logo após o ombro do agente. Você foi declarado morto em ação. Há 3 anos, no Afeganistão, Vance continua. Exceto que aqui você está muito vivo e aparentemente trabalhando sob com a falsa identidade. Ela se inclinou para a frente. Isso é um crime federal. Vários crimes federais. Crimes, na verdade. Quero um advogado. Amanda disse baixinho, tenho certeza que sim. Vance respondeu. Mas antes de descermos aquela estrada, você deve saber que empreiteiros que atacaram este hospital, nós os identificamos. Segurança da Blackstone. Exceto que Blackstone nega ter qualquer tipo de envolvimento. Agentes em San Diego hoje. Os homens você matou, isso não existe oficialmente. Chamou a atenção de Amanda. Seus olhos se fixaram. Sobre Vance. Empreiteiros fantasmas, Amanda disse. Operações secretas. Alguém contratou-os sem registro. Alguém com recursos sérios, concordou Vance. E de acordo com a balística preliminar, as armas que esses contratados carregavam são o mesmo tipo usado em um não resolvido massacre em um centro de detenção secreto da CIA em Kandahar há 3 anos. O sangue de Amanda gelou. O que você está dizendo?
Estou dizendo que independentemente do que aconteceu em Kandahar, independentemente do que aconteça você viu, ainda não acabou. Vance chegou. Um documento confidencial em seu tablet. A equipe CO6 realizou uma incursão este ano. Manhã em um armazém em Tijuana. Eles recuperei algo. Arquivos de dados que referência, protocolo da Operação Fantasma. Seu última missão oficial antes de você morrer. A porta se abriu de repente. O disjuntor estava parado. Ali, com o rosto sombrio. Atrás dele, 2. Mais focas ladeavam a entrada. Agente Vance, preciso falar com Fênix. Então, Vance se levantou. Isto é federal. Investigação. Isto é uma questão de segurança nacional. O disjuntor interrompeu, puxando um documento com selos oficiais suficientes para papel de parede. Presidencial. Autorização. Fênix está sendo lido. Voltou ao estado ativo em 20 minutos. Atrás. Amanda olhou fixamente para ele. O que? Os arquivos que recuperamos esta manhã, Breaker disse, com os olhos fixos nos dela. Eles contêm provas de que a Operação Fantasma Protocolo foi um projeto sancionado pela CIA, assassinato disfarçado de operação antiterrorista. Você foi enviado para matar um desertor, não resgatar reféns. Ele fez uma pausa. E a pessoa que pediu isso é atualmente o vice-diretor do CIA. A sala girou. Amanda agarrou beira da mesa. Marcus Webb, ela sussurrou. Ele era o nosso contato em Kandahar. Ele agora é o segundo no comando de toda a agência, confirmou Breaker. E de acordo com esses arquivos, ele tem sido executar um programa de assassinatos não oficiais durante a última década. Sua equipe tropeçou com base em evidências disso em Kandahar. Ele tentou eliminar todos vocês. Consegui, disse Amanda amargamente. Toda a equipe está morta, exceto eu. Não. Não mais, disse Breaker. Ele parou uma foto em seu telefone. Esta foto foi tirada em 2 horas atrás em uma casa segura na Virgínia. Amanda olhou para a tela. Seu coração parou. 3 rostos a encararam. 3 operadores que ela viu morrer em Kandahar. Vivos. Eles também fingiram a própria morte. Breaker disse baixinho. Eles estiveram escondendo-se exatamente como você. Mas Webb descobriu eles. Ele está executando-os um por um. Seu maxilar se contraiu. Você é o próximo na lista dele. Lista, Fênix. Aquele ataque de hoje não foi aleatório. Foi uma tentativa de assassinato. Amanda se levantou, arrastando a cadeira pelo chão. O chão. Onde eles estão? Onde estão os meus colegas de equipe? Nós os removemos para um local seguro. Localização, disse Breaker. Mas Webb tem recursos que não conseguimos igualar. Precisamos ir na ofensiva. Ele a encarou. Nós precisamos da Fênix. A verdadeira Fênix, não a enfermeira, a operadora. Amanda olhou para baixo. Em suas mãos trêmulas. 3 anos de escondendo-se. 3 anos de fraqueza. Invisível, segura. Mas sua equipe estava viva. E eles precisavam dela. Suas mãos pararam. Tremendo. Qual é o plano? Perguntou ela. Sua voz era fria e firme. O armazém estava no distrito industrial, um cinza túmulo de concreto que havia sido abandonado por anos. A equipe de Breaker havia montado um perímetro defensivo, mas Amanda sabia disso não seria suficiente. Webb tinha recursos ilimitados.
recursos e nenhuma supervisão. Ele veio com tudo que ele tinha dentro. Amanda verificou seu equipamento. Breaker tinha equipou-a com kit tático completo, colete balístico, capacete, fuzil, arma de porte. Foi como voltar para casa. Fênix, ela. Viraram-se. 3 operadores estavam atrás. Ela, seus rostos mais velhos, mais duros, mas inconfundivelmente familiar. Ceifador, Frost, Bispo. A voz de Amanda falhou. Você é vivo, Reaper. Um samoano enorme com olhos bondosos a atraíram para um arrebatamento. Abraço. Pensávamos que você estivesse morto, Fênix. Nós lamentamos sua perda. Eu lamentei a perda de todos vocês. Amanda disse, com os olhos ardendo. O que? O que aconteceu depois de Kandahar? Webb nos caçou. Frost disse, ainda com seu sotaque russo. Espesso depois de anos na América. Por primeiro, ele enviou empreiteiros, assassinos. Ela chegou a incriminar Bishop por terrorismo. Tocou na cicatriz em seu pescoço. Nós estivemos correndo desde então. Chega de correr. Amanda disse, Webb chega aqui hoje à noite. Encerramos isto. O rádio de Breaker estalou. Contato. Vários veículos se aproximando. Vindo do norte. Armadura pesada. É isso aí. A equipe se posicionou. Amanda ocupou o terreno elevado, um local alto passarela que lhe proporcionava uma visão clara até a entrada. Suas mãos estavam firmes. Em seu rifle. Fênix estava completamente acordada. Agora. As portas do armazém explodiram. Para dentro. Empreiteiros entraram em massa. Dúzia de homens fortemente armados se deslocando com precisão militar, mas eles não eram preparados para o que os atingiu. De Amanda o primeiro tiro derrubou o homem da ponta. Ela o segundo removeu as comunicações. Especialista. A equipe da Breaker foi contratada por múltiplos ângulos, girando o armazém para uma zona de morte. Mas Webb havia planejado pela resistência. Uma segunda onda atingiu em cheio. Pela entrada lateral, flanqueando posição do Breaker. Amanda viu um contratante levantando um RPG em direção ao passarela. Ela saltou do alto. Posição, 15 pés verticalmente para baixo, aterrissagem em uma jogada tática que a trouxe para cima atrás do empreiteiro. Ela dirigiu seu faca no tecido mole atrás dele e joelho, derrubando, depois despiu o RPG de suas mãos e o virou para o seu companheiro de equipe. O foguete rasgou o céu. O armazém detonou contra uma coluna de suporte, derrubando uma seção do telhado para 3 empreiteiros. Fixar, atrás de você, gritou Frost. Amanda girou. Um empreiteiro estava com seu rifle mirando em seu centro de massa. Sem tempo para esquivar. Sem tempo para contra-atacar. Então, a Vought apareceu, chocando-se contra o empreiteiro. Visto de lado. Apesar de seus ferimentos, apesar de terem se passado poucas horas desde a cirurgia, o Afoca entrou na briga. Ele colocou 2, girou em direção ao empreiteiro e se virou para Amanda. Estamos quites, disse ele com um sorriso dolorido. A batalha durou 7 minutos. Quando a poeira baixou, os empreiteiros estavam abatidos, mortos ou em fuga. Mas Amanda sabia que isso era apenas o movimento inicial. A Webb não está aqui, ela disse. Disse, observando a carnificina. Ele não faria isso a arriscar a própria vida. Isto foi uma investigação. Ele está testando nossa força. Breaker assentiu com a cabeça.
sombriamente. Então vamos levar a luta até ele. Fix, você conhece a Webb melhor do que ninguém. Como chegamos até ele? Amanda ficou em silêncio. Por um longo momento. Então ela olhou para cima, seus olhos cinza-azulados, duros como aço. Nós dê a ele o que ele quer, disse ela. Nós dê-me a ele. A casa segura era um prédio sem graça em La Jolla, com vista para o Oceano Pacífico. No interior, Amanda estava sentada em uma mesa de conferência. Cercado por pessoas que haviam passado nos últimos 3 anos, acreditei que ela estava morta. Reaper, Frost e Bishop, suas originais equipe de Kandahar, Breaker e seus operadores Devherrio e agente Saravance, representando o que restava da comunidade de inteligência legítima. O plano é suicídio, disse Vance categoricamente. Analisando a distribuição do mapa tático do outro lado da mesa. Você está propondo a use-se como isca para atrair o vice-diretor da CIA. Um homem com recursos ilimitados, nenhuma supervisão e demonstrou disposição para cometer crimes em massa assassinato para encobrir seus rastros. Só tem jeito, respondeu Amanda, com a voz embargada. Firmeza. Webb não vai parar até que todos quem sabe se o protocolo fantasma está morto. Podemos continuar correndo, continuar nos escondendo, ou nós pode acabar com isso. Ela olhou em volta. Mesa. Eu voto para encerrarmos isso. Breaker se inclinou de volta à sua cadeira, estudando Amanda com aqueles olhos azuis como gelo que não deixavam escapar nada. Fênix, você entende que se algo der errado, a Webb fará você desaparecer. Uma visão negra tão profunda que até Deus mesmo. Não consegui te encontrar. Passei 3 anos sendo invisível, disse Amanda. Cansei de me esconder. Frost, o atirador russo que tinha sido a pessoa que estava de olho em Amanda em Kandahar se pronunciou. O rastreador funcionará. Eu posso confirmar o alcance e a intensidade do sinal de 3 quilômetros. Mas você ficará sozinho por aproximadamente 7 minutos entre Webb chegada e nosso ataque. 7 minutos é eternidade em tempo de combate. Eu consigo lidar com 7 minutos, disse Amanda. Bishop, o do time especialista em explosivos tocou no mapa. A garagem de estacionamento nos dá verticalidade e vantagem. Posicionamos os atiradores no níveis superiores. Cria uma armadilha mortal. Da Webb. As pessoas não saberão o que as atingiu. Exceto Webb não sobreviveu a uma década de Black Ops por ser estúpido. Reaper contra-atacou. Ele terá atiradores de elite de contra-ataque, drones, talvez até mesmo apoio aéreo. Precisamos. Contingências. A sessão de planejamento se estendeu até noite. Eles simularam todos os cenários possíveis, todos os pontos de falha em potencial. Amanda observou sua equipe trabalhar. Sentiu um calor. Ela não tinha experimentado isso em 3 anos. Era o que ela havia perdido em Kandahar. Não. Não apenas a sua identidade, mas também a sua família. Finalmente, Breaker confirmou. Nós executamos. Às 6 horas de amanhã. Fênix, você deveria descansar um pouco. A equipe se dispersou, deixando Amanda sozinha com a Vogue. O operador Seal ainda estava pálido. Ainda movendo-se com cautela devido aos seus ferimentos, mas ele se recusou a ficar para trás. Você salvou minha vida 2 vezes, disse a Vogue em voz baixa. Em primeiro no pronto-socorro e depois no depósito. Você não me deve nada, Amanda. Respondeu. Você é um Seal. Eu sou um combatente. Médico.
Manter você vivo é literalmente minha responsabilidade. Trabalho. Era o seu trabalho, corrigiu a Vogue. Você é civil há 3 anos. Você poderia ter permanecido escondido. Em vez disso, você revelou sua identidade para salvar um estranho. Seus olhares se encontraram. Por quê? Amanda ficou em silêncio por um tempo. Um longo momento. Em Kandahar, eu observei toda a equipe morreu. Ou pelo menos era o que eu pensava. Eu era o único sobrevivente e me culpei. Durante 3 anos. Sua voz endureceu. Quando eu vi você sangrando até a morte naquele lugar Gurney, eu vi uma chance de salvar alguém. Fazer o que não consegui fazer em Kandahar. Então, não, avô. Você não me deve nada. Eu que devo. Você me deu um motivo para parar. Escondendo-se. A Vogue sorriu, um sorriso genuíno. Expressão que transformou suas cicatrizes cara. Bem, então, Fênix, vamos fazer. Tenho certeza que amanhã não é o dia para nenhum de nós. Morre. Amanhã amanheceu cinzenta e fria, neblina vinda do oceano. Amanda estava em frente a um espelho no cofre-banheiro da casa, estudando seu reflexo. Ela deixaria seus cabelos loiros sujos soltos, caindo além dos ombros. Sem rabo de cavalo. Sem uniforme cirúrgico, sem mãos trêmulas. Ela usava calça jeans escura, jaqueta de couro e botas. Por baixo da jaqueta, um colete de Kevlar e o sinalizador de rastreamento. Ela parecia ela mesma pela primeira vez em 3 anos. Breaker apareceu na porta. Verifique. Amanda tocou no quase fone de ouvido invisível. Fênix Online. Bom cópia. Disjuntor confirmado. Lembre-se, uma vez programas online, você o mantém falando. Precisamos de confirmação de sua identidade antes de nós. Mova-se. 7 minutos, Fênix. Então nós viemos. Para você. 7 minutos. Amanda repetiu. Ela transformou-se em um quebra-face. Se isso continuar. Errado, não vai, interrompeu Breaker. Mas sua expressão suavizou. Mas se isso sabe que o que você está fazendo hoje, isso importa. Você está salvando vidas, suas vidas. Vidas da equipe. Talvez muito mais do que isso. Isso. Amanda assentiu. Ela passou por ela. Ele saiu para a manhã enevoada e entrou num sedã sem nada de especial. A viagem de carro até o centro de San Diego levou 20 minutos. A garagem de estacionamento era uma estrutura brutalista de concreto, 6 níveis, praticamente vazios num domingo manhã. Ela estacionou no 3º andar e saiu, caminhando em direção ao centro do espaço aberto. Seu batimento cardíaco era constante. Suas mãos estavam imóveis. Fênix estava completamente operacional. O peso era excruciante. Amanda estava sozinha no concreto. Deserto, contando segundos, controlando sua respiração. Em algum lugar acima, Frost tinha um rifle apontado para a entrada. Em algum lugar lá embaixo, a equipe de Breaker esperava. Em vans táticas. Mas por agora, Amanda foi esquisolada. 37 minutos depois ao chegarem, 3 SUVs pretos entraram no garagem, seus motores ecoando no espaço cavernoso. Eles se aproximaram em formação, cercando a posição de Amanda com precisão militar. As portas se abriram. Empreiteiros apareceram. Pelo menos uma dúzia deles. Todos eles armados com armas silenciadas. E então Marcus Webb entrou em cena.
Ele era exatamente como Amanda se lembrava. Cabelos grisalhos, perfeitamente penteados, caro externo, olhos frios que calculavam tudo em termos de ativos e responsabilidades. Ele tinha sido o contato dela em Kandahar, o homem que mandou sua equipe para o inferno, o homem que tentou matar todos eles quando eles sobreviveram. Tenente Hilton Webb disse, com voz suave e culta. Tenho que admitir, estou genuinamente impressionante. Você conseguiu ficar por 3 anos escondido. Isso exige algo extraordinário. Disciplina. Amanda não se mexeu. Você matei minha equipe. Neutralizei um segurança. Violação, corrigiu Webb, aproximando-se. Você e seu povo viram coisas em Kandahar, que poderia ter desestabilizado, operações extremamente sensíveis. Eu não podia permitir que essa informação fosse superfície. Certamente você entende. Era nada pessoal. Você tinha 12 pessoas. Assassinada, disse Amanda, com a voz monótona. Como isso não é pessoal? Webb sorriu, uma expressão do predador. Esta é a negócios de inteligência, tenente. Às vezes, pessoas boas morrem para proteger segredos necessários. Você, de todas as pessoas, deveriam entender isso. Quantas pessoas você matou alguém durante sua carreira? 20, 30. Combatentes inimigos. Amanda perguntou. Não meus. Própria equipe. Semântica. Webb gesticulou para seus empreiteiros. Contenha-a. Nós somos atraso no cronograma. 2 empreiteiros avançaram, produzindo abraçadeiras de nylon. Amanda não resistiu enquanto a amarravam. Pulsos atrás das costas. A cada segundo Webb continuou falando por mais um segundo. A equipe de Breaker precisa se posicionar. Webb se inclinou para perto, seu hálito cheirando a de café caro. Você permaneceu morto, tenente. Você estava salvo. Invisível, livre. Agora eu tenho que te matar. Tudo de novo. E desta vez eu vou tenho certeza de que há um corpo. Isso vai ser difícil, disse Amanda em voz baixa. Considerando que eu já liguei para o serviço aéreo suporte. A expressão de Webb oscilou, o primeiro sinal de quebra de compostura. O quê? O som das pás do rotor encheu a garagem, ecoando nas paredes de concreto. 2 helicópteros Blackhawk desceram por um nível superior aberto, seus artilheiros de porta visíveis. Metralhadoras M240 apontadas para a posição da teia. Cordas rápidas implantadas e operadores SEAL deslizaram para baixo com a prática. Deficiência, atingindo o chão e estabelecer imediatamente um perímetro. Brea deu um passo à frente, com o rifle apontado diretamente na cabeça de Webb. Marcus Webb, vocês estão sob custódia por traição e conspiração. Cometer assassinato e violações da lei de espionagem. Os contratados da Webb levantaram. Eles estavam armados, mas estavam cercados. Em desvantagem numérica encarando a mira dos canhões de alguns dos operadores mais letais em o planeta. Vários largaram seus rifles. Imediatamente, os mais inteligentes. Mas Webb ele próprio parecia quase divertido. Breaker, você devia ter imaginado. Você sempre foi um menino batedor. Ele olhou para os helicópteros, para as focas, com a precisão tática de a operação. Impressionante. Mas você tem um problema. Você não tem autoridade legal para me prender. Sou um agente federal, conduzindo operações classificadas.
Isto é um ato de traição. Na verdade, a voz ecoou pela garagem. Ele tem todas as autoridades. Um terceiro helicóptero desceu, esta sem marca. Uma mulher emergiu, alto, severo, vestindo um escuro terno com crachá de identificação que fez Webb rosto empalidece. Diretora Patrícia Moss, o superior direto de Webb na CIA Marcos, disse Moss, com a voz suficientemente fria. Congelar nitrogênio. Você esteve sob investigação com duração de 6 meses. Operação Protocolo Fantasma, o massacre de Kandahar, o assassinato de testemunhas federais. Temos tudo. O presidente ele próprio autorizou esta operação. Ela aproximaram-se, acompanhados por agentes do FBI. Você terminou. Pela primeira vez, Amanda viu medo real nos olhos de Webb. O mundo cuidadosamente construído era desmaiando, e ele sabia disso. Você não pode provar alguma coisa, disse Webb. Mas a voz dele havia perdido a confiança. Tudo que eu fez isso sob autorização classificada protocolos. Recuperamos os servidores, Moss interrompeu. Todos eles. Os arquivos da equipe de Fênix encontrada em Tijuana estava apenas o começo. Temos recursos financeiros, registros, diários de bordo, comunicações. Você tem administrado um programa de assassinato extraoficial para 8 anos, Marcos. Matando cidadãos americanos sem julgamento, sem supervisão, sem autorização. Sua expressão endureceu. Você vai passar o resto da vida em uma prisão de segurança máxima. A compostura de Webb finalmente se recuperou. Completamente estilhaçado. Sua mão disparou. Dentro do seu casaco, emergindo com uma pistola compacta. Ele se moveu com surpreendente velocidade para um homem da idade dele. A arma balançando em direção a Amanda. Se eu for dessa, eu a levarei comigo, Webb. Gritou. O tempo pareceu desacelerar. Amanda viu seu dedo apertando o gatilho. Ela viu Breaker e sua equipe. Ergueram suas armas, mas eles eram muito fortes. Longe, o ângulo errado. Ela viu. A diretora Moss estende a mão para sua arma. Muito lento. As mãos de Amanda, ainda presas com abraçadeiras de plástico. Atrás dela, encontrou a pequena peça de cerâmica. Lâmina que ela havia escondido no cós da cintura. Com um único movimento rápido, ela cortou. Através das amarras de plástico. Delas mãos se ergueram em uma defesa perfeita. Bloqueio, atingindo o pulso de Webb exatamente como a pistola disparada. O projétil errou o alvo. Faíscas saindo do concreto. Amanda agarrou. O braço estendido de Webb girou seus quadris, e executou um golpe de judô perfeito que enviou o vice-diretor da CIA, caindo no concreto com força capaz de quebrar ossos. A pistola deslizou pelo chão. Webb ofegou em busca de ar, ele ficou sem ar. Amanda estava de pé sobre ele, a lâmina de cerâmica ainda em sua mão. Você sempre esteve subestimar as pessoas, Marcos. Amanda disse baixinho. Mulheres, pessoal alistado, qualquer pessoa que você considerasse inferior a você. Foi por isso que você perdeu. Agentes do FBI invadiram o local. Para frente, puxando Webb para que ele se levantasse e prendendo-o com algemas. Ele olhou para Amanda, com puro ódio, enquanto eles a arrastavam. Ele em direção a um veículo que o aguardava. Isso não acabou, cuspiu Webb. Você acha que eu sou o único? Existem outros. O programa continua. Não mais, diretor Moss disse. Ela se virou para Amanda. Tenente Hilton,
em nome da Central Agência de Inteligência, peço desculpas por o que foi feito a você e à sua equipe. Marcus Webb enfrentará a justiça. Isso é uma promessa. Amanda assentiu com a cabeça, de repente. Exausto. A adrenalina estava passando, deixando-a oca. Breaker se aproximou, um raro sorriso em seu rosto marcado por cicatrizes. Inferno de um arremesso, Fênix. O judô fazia parte de treinamento básico, disse Amanda. Eu só nunca se esqueceram disso. Ao redor deles, equipes táticas estavam assegurando a área. Processando os contratados da Webb, estabeleceram um perímetro. Mas para Amanda, acabou. 3 anos de fuga. 3 anos me escondendo, 3 anos sendo outra pessoa. Fênix finalmente poderia descanso. 2 semanas depois, Amanda estava em pé ao estacionamento do Mercy General Hospital, uma caixa de papelão dela seus pertences nos braços. A névoa tinha levantada, deixando um céu azul brilhante e sol quente. O Dr. Croy se aproximou, sua expressão complicada. Então, você vai mesmo embora, disse ele. Acho que minha carreira de enfermeira acabou, disse Amanda. Respondeu com um pequeno sorriso. Acontece que matar funcionários terceirizados no pronto-socorro é mal visto. Por decisão da administração do hospital. Cross a surpreendeu ao rir. Você sabe, quando você começou aqui, você era a pior enfermeira que eu já tive. Já vi. Mãos trêmulas, constantemente. Ansioso, cometendo erros simples. Ele fez uma pausa. Eu fui um idiota. Você nunca foi. Incompetente. Você estava se escondendo. Eu estava sobrevivendo. Amanda corrigiu gentilmente. Para é o que vale, continuou Cross. Você era uma boa enfermeira e o que você fez foi. Salvando aquelas focas, de pé entre nós e esses empreiteiros, que ele demonstrou uma coragem que nem consigo compreender. Ele estendeu a mão. Obrigado, Amanda. Fênix, seja lá quem você for. Amanda estremeceu. A mão dele. Só Amanda agora. Fênix é aposentado. Um SUV preto parou. Disjuntor ao volante. Reaper, Frost e Bishop. Sentou-se no fundo, sorrindo para ela. As janelas. Sua carruagem aguarda, Cruz disse. Amanda caminhou até o veículo e entrou no banco do passageiro. Disjuntor saiu do estacionamento, seguindo em direção ao norte na rodovia costeira. Onde estão? Vamos? Perguntou Amanda. Coronado, Breaker disse. Guerra Naval Especial. O comando quer conhecer o médico de combate. Que salvou uma equipe da Devor e ajudou a trazer, derrotou um oficial corrupto da CIA. Ele olhou de relance. Para ela. Estão te oferecendo um cargo, centro de treinamento para operações especiais para médicos. Eles precisam de alguém com experiência real, experiência em combate para gerenciar o programa. Amanda olhou para o Oceano Pacífico. Brilhando à luz do sol. Eu não estão mais em serviço ativo. Eles podem resolver isso. Breaker disse. Reintegração total, de volta. Salário, sua patente original e uma medalha de recomendação honrosa pelo ocorrido. Em Kandahar. Eu não quero uma medalha, Amanda disse baixinho, eu só quero ajudar as pessoas da maneira correta. Chega de operações secretas. Chega de mortes confidenciais. Só salvar vidas. É exatamente isso que eles querem de você. Para fazer, disse Breaker. Treine o próximo geração de médicos de combate. Ensine-os. O que você sabe?
Mantenha os SEALs vivos. Ele sorriu. Parece uma missão muito boa. Para mim. No banco de trás, Frost se inclinou. Para a frente. Além disso, todos nós estamos sendo designados para o quadro de treinamento. Toda a equipe de volta juntos. O que você diz, Fênix? Amanda olhou para sua equipe, sua família, e sentiu algo que não sentia há 3 anos. Esperança. Eu digo, vamos ensinar isso a eles. Ela disse que ensinaria as crianças a salvar vidas. O SUV acelerou, dirigindo-se para a naval. Base anfíbia Coronado, rumo a uma nova missão, rumo a um futuro que Amanda Hilton jamais imaginou que isso aconteceria. Atrás dela, a enfermeira trêmula que assombrava a sala de emergência do Mércio General desapareceu como a névoa da manhã. À sua frente, a tenente Amanda Fênix. Hilton estava apenas começando. E pela primeira vez em 3 anos, suas mãos estavam perfeitamente estáveis. Fim.